Livro de Gênesis, capítulo de número 26. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é a palavra que eu estarei ministrando. Quantos precisam ouvir a voz do Senhor? Digam amém. 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 Gênesis 26, a partir do versículo de número 1. A palavra do Senhor, ela diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se a Isaque, a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Para terminar, versículo 6. Assim habitou Isaque em Gerar. Vamos orar? Fala conosco, Senhor, nesta noite. Esta, Senhor, é a hora da tua palavra ser ministrada. Inspira e fale ao meu coração e ao coração da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus com muita alegria. Bem fortes palmas. Essa palavra de hoje, ela é uma palavra muito séria. Eu gostaria que todos os membros, eu gostaria que todos os obreiros da igreja estivessem aqui nessa noite. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Falo isso com o meu coração aberto. Tem algumas pregações que o Senhor me dá, e que quando o Senhor começa a falar comigo, eu já entro em intercessão. Senhor, traga o povo, porque esta palavra é uma palavra importante. Mas todas não são importantes. Sim, todas são importantes, mas tem algumas palavras que Deus fala muito comigo, muito. E esta palavra que eu acabei de ler, ela é uma palavra dessas palavras, que quando eu comecei a ler, o Espírito de Deus começou a falar no meu coração. O que Deus quer que eu entenda e que você entenda nessa noite. Essa palavra fala do segundo patriarca de Israel. Quando nós falamos dos patriarcas de Israel, nós falamos sobretudo de 3 nomes: Abraão, Isaque e Jacó. Vamos lá? Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, queridos, é o mais falado dos 3, é o mais citado dos 3. Dos 3, Abraão foi o que mais se destacou, foi o primeiro, é o pai de Isaque, é o avô de Jacó. Então, falar de Abraão, a Bíblia tem muitos textos. No Novo Testamento fala de Abraão. O segundo é Isaque. E a história de Isaque, ela é menor do que a de Abraão, e ela é menor do que a de Jacó, que é o depois dele. Isaque é o do meio. Isaque é aquela ponte que liga a história importantíssima de Abraão com a história importantíssima de Jacó. Ele está no meio. Parece que a história dele é a mais simples, mais enxuta. De fato, ela é a mais enxuta, ela é a menor das 3. Só que Isaque, ele é fundamental para nós entendermos o plano de Deus para a nação de Israel. Para quem não conhece esse texto, o texto começa dizendo que Isaque, nessa época, já não tinha mais o seu pai. Isaque já não tinha mais o seu pai para lhe aconselhar.
Isaac não tinha mais o seu pai para falar para ele: faça assim, assim vai ser melhor para você. Isaac já não tinha mais Abraão, porque Abraão era a referência que ele tinha de homem de Deus. A Bíblia chama Abraão de um homem que era amigo de Deus. Então Abraão era um homem de Deus. Ele já não tinha mais essa pessoa. Ele já não tinha mais essa referência em sua vida. E falar de referência é algo que eu entendo muito. Porque eu, ano passado, perdi meu pai, que era uma referência para mim. E hoje eu tenho minha mãe, que é uma referência de uma mulher de Deus. Quando eu penso em alguém de Deus, eu lembro da minha mãe, porque ela é uma mulher de Deus. Ela é uma mulher de oração. Ela é uma mulher de comunhão com Deus. Isaac já não tinha conselho do pai, Isaac já não tinha conselho de mãe, agora era ele Deus. E a Bíblia vai falar que esse povo de Israel, nessa época era o povo hebreu. Esse povo era um povo nômade. Eles não moravam em casas como nós moramos, eles moravam em tendas. Então eles ficavam aqui nessa terra, e quando eles achavam uma terra boa para cultivar, eles cultivavam aquelas terras, eles faziam com que o seu gado crescesse naquela terra, e onde eles estavam, aquela terra crescia, prosperava, e ali eles ficavam. Mas quando faltava água, quando começava a vir a escassez de água, ninguém sobrevive sem água. O que eles faziam? Desmontava a tenda, pegava o rebanho, pegava a família, pegava a mulher, pegava filhos, colocava tudo debaixo do braço e ia procurar uma terra melhor para estar. Então eles viviam mudando de lugares. Chegou naquele lugar onde Isaac estava, começou a faltar água. A vegetação já não estava mais verde. Os animais começaram a sentir sede, não tinha água para eles. Então diz o texto, versículo 26, capítulo 26, versículo 1, que essa fome foi maior do que a fome na época de Abraão. Foi uma fome maior, foi uma seca maior. E diz a Bíblia que Isaac então teve uma ideia. Qual foi a ideia que ele teve? Eu vou embora daqui. Não dá mais para ficar aqui. Minha família vai passar fome se eu ficar aqui. O meu gado vai morrer se eu ficar aqui. Então eu vou embora. Sabe quando você precisa tomar uma decisão? Sabe quando você precisa fazer alguma coisa? É interessante porque às vezes alguém chega para você e fala: você tem que fazer alguma coisa. Teu casamento está assim, você tem que fazer alguma coisa. Teus filhos estão assim, você tem que fazer alguma coisa. O que você vai fazer? Nós somos cobrados e nós também autocobramos. Nós nos cobramos. Eu preciso fazer alguma coisa. E nessa ânsia e nessa necessidade de fazer alguma coisa, às vezes nós tomamos decisões erradas. Porque fazer alguma coisa não significa que qualquer coisa que eu fizer está feito. Tem que tomar uma decisão, não é você fazer, bom, pior do que está não fica, pode ficar pior do que está. Essa mentalidade de já tô ruim, se piorar, não tem como piorar. Tem sim. Porque Isaac falou: eu vou embora, vou pegar minha família, nós vamos mudar daqui e nós vamos para o Egito. Nós vamos descer para o Egito. E na hora que ele falou: nós vamos descer para o Egito, diz a Bíblia que o Senhor apareceu para Isaac. Aleluia! Versículo 2: o Senhor apareceu para Isaac. Como assim, pastor? Foi uma visão? Eu não sei te dizer se foi uma visão, se foi um sonho ou se foi um profeta. Não sei dizer como é que foi isso, mas Deus falou com Isaac. Não sei se foi sonho, não sei se foi visão, não sei se foi uma miragem, se foi dormindo ou se foi acordado, mas Deus falou com ele. E o que Deus falou com ele? Não desças ao Egito. Versículo 2: não desças para o Egito. Sabe o que eu entendi? Que Deus
Deus às vezes fala não. Repita comigo, às vezes. Mais alto, diga, às vezes. Deus fala não. E nós sabemos que quando Deus fala não, é porque Ele tem algo melhor para as nossas vidas. Quando Deus fala não, Ele tem algo melhor preparado ali na frente para mim e para você. E nós que servimos a Deus, em primeiro lugar, nós precisamos estar prontos para ouvir não. E não acha você que se você falar, não vou mais para a igreja, não vou mais orar, não vou mais louvar, não vou mais fazer a obra, problema seu. Eu não vou mais fazer, eu não vou mais buscar, eu não vou mais dar o meu dízimo, é problema seu. Se você hoje decidir não ouvir a voz de Deus, a responsabilidade ela é tua, ela é minha. Deus falou com ele, não desças. E aí que está, queridos, às vezes nós queremos algo, nós oramos, nós pedimos algo, e Deus fala, não, isso não é para você. E às vezes nós insistimos. Aleluia. E às vezes nós insistimos em querer aquilo que Deus não preparou para nós. Aleluia. Às vezes nós insistimos em tomar direções para a nossa vida onde Deus não está na direção. Glória a Deus, aleluia. Às vezes nós queremos fazer do meu jeito, do nosso jeito. Aleluia. Quantos que chegaram para mim recentemente, pastor, eu tomei uma decisão, vou fazer assim, vou sair, vou me desligar, vou tomar um outro rumo. Você orou, não foi Deus que te direcionou? Porque se foi Deus que te direcionou, vai na paz, porque vai dar tudo certo e vai ser bênção, e onde você for vai prosperar. Mas se não foi Deus que te direcionou, você vai sofrer consequências. Você vai sair da direção de Deus. E a pior coisa que existe para um homem e para uma mulher é sair da direção de Deus. Ah, pastor, pior que tá, não fica. Então fica vendo, então espera. Isaac falou, quer saber? Deus mandou eu ficar, eu vou ficar. Porque quando você ouve o não de Deus e você obedece à direção de Deus, o Senhor te honra, o Senhor te abençoa, o Senhor te prospera. Diz a Bíblia que Isaac não foi, ele ficou onde ele estava, e sobre a vida dele repousou a bênção de Deus. Fique na direção de Deus, fique na dispensação do Senhor, e sobre a tua vida vai permanecer a bênção de Deus. Você pode aplaudir e exaltar ao Senhor por esta palavra, aleluia. Aplauda o Senhor, queridos. Então imagina Isaac chegando para a mulher falando assim, arruma tudo, amanhã nós vamos embora daqui, pode colocar as coisas na caixa, pode colocar tudo aí na caixa, no saco, pode arrumar tudo, porque amanhã nós vamos embora, vamos mudar amanhã. E a mulher, beleza, então amanhã vai ter mudança, vamos mudar, vou arrumar as roupas, vou arrumar tudo, vou tirar tudo dos armários. Daí Deus vai falar para ele, você não vai não. Deus, fica onde eu te coloquei. Aleluia, Deus. Aleluia. Imagina Isaac chegando com a mulher dele no outro dia falando assim, amor, vai ter que pôr tudo de volta aí, porque nós não vamos. Aleluia. Deus mandou nós ficarmos. Glória a Deus. Ei, só que ficar não era fácil, porque a terra estava seca. A Bíblia não diz que Deus fez chover na terra. A Bíblia não diz que o céu abriu e a terra começou a frutificar. A Bíblia não diz isso. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele ficou onde Deus mandou ele ficar. Nem um passo para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Ficou exatamente na posição que Deus colocou ele. Irmãos, eu estou em paz. Eu estou em paz porque eu estou na direção que Deus me colocou. Aleluia. Pastor, mas está quebrando tudo, está pegando fogo, está em crise, está em seca. Eu estou na direção de Deus.
Se você está na direção de Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Se você está na direção de Deus, Deus envia corvo para trazer pão para você, para trazer carne para você. Se você está de verdade na direção de Deus, Ele vai abrir as portas dos céus e vai derramar provisão sobre a tua vida. Se você está na direção de Deus, não se preocupe, Deus vai usar Faraó, Deus vai usar o ímpio, Deus vai usar quem Ele quiser para trazer a provisão dele para a tua vida. Se você está na direção de Deus, Deus vai fazer até da rocha sair água. Se você está na direção de Deus, não temas, Ele vai provar que está contigo e que está nessa direção. Adore, exalte a Deus nessa noite. Se é para Deus, aplauda mais forte, aleluia. Você consegue dar um glória a Deus? Que as águas, sabe o que a Bíblia diz? Que o rei dos filisteus chegou para Isaac. Os filisteus sempre foram inimigos do povo de Deus. E diz a Bíblia que o rei dos filisteus, Abimeleque, falou: pode ficar aqui, não tem problema. Essa terra aqui, esse quadrado aqui, eu cedo para você. Sabe o que diz a Bíblia? Versículo de número 12. Versículo de número 12. Pegou a enxada, pegou a pá, e o que ele começou a fazer? Semear naquela terra. Só que a terra estava seca. Batia a enxada na terra, terra seca. Batia enxada na terra e subia pó. Não era uma terra boa, não era uma terra produtiva, seca. Quem está entendendo, diga amém. Seca. Não era uma terra boa, era seca. E eu acho que quando ele batia a enxada, eu acho que quando ele semeava, as pessoas olhavam e diziam assim: esse camarada aí, ele é louco. Ele está gastando semente, porque está seca a terra. Está gastando semente, porque a terra está seca, não tem nem água direito. Ele está louco. Isaac fazia o quê? Tampava o ouvido, não olhava, permanecia trabalhando. Ano passado teve uma hora que Deus falou assim para mim: tampa os ouvidos, tampa os olhos, continue trabalhando.